Olá, estamos de volta com o Cotidiano e como eu sempre falo, ó, tô aqui sentado, olha o ambiente. Então, gente, tem entrevista. Vamos bater aquele papo gostoso, aquele papo bacana. Em homenagem ainda ao mês da mulher que a gente está fazendo aqui no Cotidiano, está aqui já Andressa Regassini. Muito obrigado pela sua presença aqui no Cotidiano, viu? Muito obrigada pelo convite. E você é jornalista, social media, empreendedora, mãe, quanta coisa, né? Se a gente puxar a lista aqui, sai muita coisa. É tudo isso mesmo. Tudo isso e estamos aí, né? Eu sou jornalista por formação. Hoje eu atuo como social media e também como empresária de outro ramo, né? Mas fala aí pra gente, como é que surgiu esse de jornalista para social media? Não foge da comunicação, né? Estamos na comunicação. Mas como que saiu de jornalista de formação para trabalhar no ramo de social media, que é a parte publicitária, né? Desde quando eu comecei a faculdade lá em 2011, eu já comecei, na verdade, o estágio nessa parte, né? Na época, né, há 10 anos, 11 anos atrás, não existia esse termo. Então, ou você era jornalista ou você era publicitário, né? E eu sempre escolhi o jornalismo porque eu sempre gostei de conversar, de escrever e de ler. Então, esse foi um dos pontos para eu escolher o jornalismo. E aí, quando eu comecei no estágio, eu já comecei nessa área de publicidade, que era a época onde as agências estavam, assim, estouradas e se falava muito em relações públicas, né? E na época eu fiquei em dúvida se eu fazia relações públicas ou jornalismo. E aí a faculdade que eu escolhi, né, a instituição, ela não fechou turma para relações públicas. Que na verdade hoje quase nenhuma tem, né? Pelo menos aqui na região de Rio Preto já não tem tudo, mais, né? Eu acho que realmente não tem. Já fica atrelado mesmo aos cursos de publicidade e jornalismo. Exato. E aí eu consegui estágio nessa área. E aí eu fazia toda a parte de social media sem saber que existia esse termo, porque não tinha, né, esse termo. E finalizou meu contrato lá, enfim, e logo eu consegui outro estágio nessa área também, que aí já era uma agência, onde eu fazia mais coisas. Então, assim, foi lá onde eu aprendi, eu costumo comentar que eu tive muita sorte de encontrar chefes que me ajudaram, né? Realmente de assim, me dar oportunidades e me ensinar. Então, foi ali que eu aprendi a rotina de uma agência, né? Aí, terminei a faculdade, apresentei meu TCC, já não poderia ser mais estagiária, né? Teria que ser contratada. E na época minha chefe me ofereceu para me contratar. Só que aí eu falei, não, agora eu quero que o meu nome apareça, né? Porque quando você é estagiária assim nessa área, você faz tudo. Eu me sentia assim, fazia tudo e não aparecia meu nome. Mas já assim, terminou a faculdade já visionária, já. E eu pensava assim, caramba, eu não quero, não consigo ver assim tudo. Eu tenho que perguntar pro meu chefe, hoje eu tenho que ir pro dentista, então eu preciso desse horário. Então eu não conseguia ver isso. Desde a época do estágio eu não conseguia ver isso na minha vida. E aí foi que eu falei, é agora, eu vou abrir minha agência, porque na época era a agência que era, né, o que estava acontecendo. E aí eu abri. Então eu finalizei em 2014, eu já abri o meu CNPJ, tudo bonitinho. Eu lembro que foi dia 8 de dezembro de 2014, a prefeitura já tinha aprovado todo o processo burocrático. E aí eu comecei em 2015, em março de 2015 eu tive meu primeiro cliente. Na época, na época meu primeiro cliente foi uma escola de inglês, que eu já tinha feito inglês e ele me conhecia. E aí a gente tem, até hoje eles são o meu cliente. Até hoje? Eu tenho. E aí logo depois eu consegui outro cliente que até hoje também são clientes. Então... E começou assim, com amigos, né? Normalmente os primeiros clientes assim, né? Indicação. Muita indicação. Indicação. E aí eu brinco assim, foi indicado, mas se a gente é indicado e não é bom no que faz, ninguém vai manter a gente. Não consegue mandar, mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos, vai fazer primeiro 11 cliente. anos. Olha que maravilha. E você tem até uma especialização em vendas, né? Sim. Aí eu finalizei a faculdade, fiz a pós em marketing e vendas, que aí já era minha área, e depois eu fiz outras formações baseadas no social media. Em copy ainda não fiz formação, mas faço vários cursos baseados nessa parte digital agora. É uma área que enquanto a gente está conversando aqui já está acontecendo um monte de coisa, né? Daqui a pouco você tem que sair daqui e já se atualizar. O tempo todo se atualizando, né? A gente faz cursos, né? Hoje
eu escolhi isso de fazer cursos focados em grandes players do mercado, que já estão na área há mais tempo e podem passar conhecimento pra gente, do que fazer talvez uma pós que eu vou aproveitar somente um módulo, né? Então, foi uma opção minha e que eu acredito que traz muito mais know-how pra gente, muito mais conhecimento pra gente passar para os clientes do que talvez fazer um curso muito maior. Estratégia, né? Você é estrategista, né? Nata. Vou começar a usar isso agora no meu Instagram. Já vai ficando as dicas aí, ó, pra todo mundo. É isso. Eu acredito que a dica, né, pra quem quer começar algo, é sempre assim, começar a ver daqui 5, 10 anos quem você quer ser, né? Eu não tinha essa ideia, né? Quando você tem lá, eu terminei a faculdade com 21, não tinha essa ideia de que, daqui 9 anos eu tô com 30, eu vou fazer o quê? Jamais. Você vai construindo aos poucos. Mas a gente sempre tem que trabalhar, a gente sempre tem que ver, agir com o erro dos outros, né? Porque aí o outro já errou, então não faça errado. Aprende. Então já aprende com o erro dos outros. Então, uma das dicas é essa, né? Focar, você está começando agora, tudo bem, mas daqui 5 anos você quer estar onde? Já eu quero estar em tal lugar. Qual caminho eu vou percorrer para chegar nesse tal lugar? Então, acredito que é isso. Com certeza. Andressa, você sentiu uma diferença, assim, como já era a sua área, você já estava estagiando desde o começo lá da faculdade, mas quando você falou assim, não, vou abrir aqui minha agência, agora eu preciso vender, você sentiu alguma pressão ali naquele momento? Ou, não, foi tranquilo para você, não, já saiu, já foi vendendo, já deu tudo certo? Não, até hoje não é. Até hoje é muita venda técnica, né? Tem gente que já tem um dom, então tá tudo certo. A técnica já vem atrelada da pessoa. Mas venda técnica. Então até hoje, eu tenho que buscar estudar e saber fazer para tentar vender, para tentar se posicionar, igual a gente estava falando nos bastidores. A imagem conta muito, então assim, o que você fala, o seu posicionamento na rede social, então tudo isso conta, né, na hora da venda. Então não adianta, a indicação, ela vale muito, mas sem a indicação, quem é você? A indicação é só uma porta se abrindo, né? Mas, igual você falou, para ela se manter, você tem que fazer aquele trabalho todo dia, a fidelização, né? A venda é um dos pontos ainda que eu tenho um pouco de dificuldade, por isso que eu busco aprender com as tem que estar pessoas. estudando sempre. Mas é dificultoso sim, então precisa assim de técnica e precisa ter coragem, né? Precisa ter muita coragem para você seguir no empreendedorismo, para você vender, porque às vezes as pessoas pensam, mas eu tô vendendo aqui, parece que eu tô cometendo um crime. Então esse é o primeiro ponto, e na verdade não é isso, né? Você, a partir do momento que você sabe o que você está fazendo, você sabe que você vai ser útil para a vida das empresas. Exatamente. Né? Para a vida das pessoas. Então acho que a venda é esse ponto. Coragem. Coragem. Já que a gente está falando de estratégias, você pode explorar um pouquinho mais, falar das estratégias que você usa com seus clientes, na rede social, né, principalmente, na internet. Acho que quando a gente fala de posicionamento de marca, a internet ela já vem em primeiro lugar, assim, né? A estratégia... Hoje eu até gravei um stories antes de vir pra cá falando exatamente nisso, né? Então, assim, o post lá que a gente vê no fim, ele é a ponta do iceberg. Atrás disso tem muita coisa, e principalmente a estratégia. Então, é nosso papel hoje, como gestor de mídias, como marketing, né? Todo marketing da empresa, ele precisa passar a estratégia. O que a gente passa para o cliente depende muito do nicho do cliente, né? Então, assim, mesmo que for nichos diferentes, os valores e essência do cliente, nichos iguais, desculpa, os valores do cliente são diferentes. Então, você pega aí, hoje eu tô à frente também, junto com meu marido, numa academia de musculação. E eu brinco que, assim, pode ter N academias de musculação, independente, cada um acredita numa forma, né? Eu acredito que a forma da gente se posicionar é essa, a academia X acredita em outra coisa. Então, a estratégia, ela vem disso. Por isso que não dá pra gente pegar uma estratégia, colocar num bolo e jogar pra todo mundo. Saber que empresas são iguais pessoas. Sim. Né? Cada uma é diferente da outra. Então, a estratégia vai ser baseado nisso. E, claro, que aí a gente tem datas comemorativas, que aí a gente vai fazendo estratégias que normalmente são iguais para tudo, né? Mas agora a gente está
por exemplo, num projeto, num cliente que vai comemorar aniversário, são 19 anos de loja e tal. Então a gente já está criando essas estratégias. O que a gente vai fazer de diferente, né? Então tem o que todo mundo faz de igual, que é um post comemorativo, isso ou aquilo, mas o que a gente vai fazer de diferente, né? Eu não posso abrir aqui, mas é o papel do marketing isso, né? Como a gente faz essas estratégias estudando o cliente todos os dias. Até porque, como você está comentando aí, essas estratégias padrões, vamos dizer assim, que isso daqui precisa ter, né? Vamos colocar. Para cada cliente pode gerar um resultado diferente. Com certeza. Né? Um feedback diferente ali dos clientes do cliente. Eu gosto de falar assim, né? Você trabalha com clientes dos clientes, né? Exato. Pensar com a mente deles. Exato. O nosso trabalho hoje é exatamente isso, pensar por ele. Então, toda vez antes da gente montar uma estratégia, eu chego na fulana e falo, fulana, o que você pensa aqui? Ela tá lá mais do que eu e mais do que o gestor. Ela tá lá todo dia, das 8 às 6. Eu não tô. O gestor não tá, entendeu? Então, assim, ela importa muito. Então, na hora da contratação, e eu acredito que para todo empresário, acho que 80%, contratar é muito difícil pra gente. Né? Tá muito difícil o mercado. Então, e na hora da contratação, a gente tem que pensar nisso. Como que eu vou, como que esse colaborador vai trazer um benefício para mim também em relação à gestão do marketing, porque sozinho a gente não faz nada. Porque o marketing é a vida da empresa, né? Como que ela vai aparecer, né, pro mundo. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem, né? Sim. Eu acredito que é o futuro, né? A gente tem que estar ali online, mas tem que ter uma presença digital profissional, não é qualquer coisa. Né? Então, assim, tomar muito cuidado com a imagem que você está passando, o que você está falando, o jeito que você é sempre essa dica que eu dou. Né? Então, assim, tem colaboradores que não gostam de aparecer de jeito nenhum, a maioria deles. Colaboradores não, gestores, né? A maioria não, então a gente trabalha com os colaboradores. Não devido ao tempo que isso gasta, porque gasta muito tempo, e também, eu acho que para não dar a mesma cara a tapa, sabe? Atrelar muito a imagem da empresa a eles, né? Do lado mais pessoal, né? Porque acaba unindo ali, né? O pessoal e o profissional dessa forma. Então, aí eles acabam meio que distanciando ali, mas dando toda a bandeira branca para que a gente crie outras coisas. E sobre a presença aí da inteligência artificial, você que sempre está estudando, tem que estar sempre se atualizando, isso tem beneficiado o seu trabalho ou não? Como é que você já fez uma cara aí? Muito. Eu adoro a inteligência artificial. O que a gente precisa entender é que ela não é tudo, né? Então a gente precisa dar o nosso toque, porque senão vai ficar tudo muito igual. Igual a gente estava falando aqui. Mas ela auxilia o nosso trabalho, né? Tem gente que brinca até que ela é um estagiário, mas ela auxilia muito o nosso trabalho. Então, a IA, ela veio para dar mais tempo pra gente, talvez. Otimizar o tempo, exatamente. Otimizar o trabalho, essa é a verdade. Então, cada ferramenta nova que vem de tecnologia, a gente tem que se adequar. Né? Eu até tava brincando, gosto muito do Instagram, acredito muito que o Instagram traz venda, traz credibilidade, traz tudo, mas o TikTok tá vindo com tudo. E era uma coisa que eu pensava, putz, ninguém imaginava, nada a ver, né? Isso aqui é só pra adolescência. E aí, em toda a palestra que a gente ia, em tudo isso, eles falavam no TikTok, o TikTok tá vindo forte. E eu não conseguia enxergar. E agora, eu consigo ver totalmente o TikTok diferente do que eu via há 5 anos. Você tem que estar, a gente como profissional, independente da área, tem que estar atualizado naquilo que o mercado traz. Porque senão a gente vai ficando para trás. Com certeza. Andresa, que pena que nosso tempo está acabando. Muito obrigado, viu? Nossa, demais. Ó, quantas dicas aí para todo mundo que está assistindo a gente. Parabéns, viu? Pelo seu trabalho. Parabéns pelo mês da mulher, que não é só o mês da mulher, é todo dia o dia de vocês. Muito obrigado mais uma vez. Para você que assistiu a gente, essa foi mais uma entrevista aqui no Cotidiano. Um beijão para você e eu te vejo no próximo programa. Tchau, tchau.